O cheiro de madeira úmida e folhas em decomposição invadiu minhas narinas quando abri a porta da cabana. Neve derretida escorria do telhado, formando pequenas poças na entrada. Um frio cortante penetrava através das frestas das paredes, mas ainda assim era mais convidativo que o destino que me aguardava no clã. Eu tinha 24 horas antes que a cerimônia de reivindicação começasse. 24 horas antes que meu nome fosse chamado perante toda a comunidade. 24 horas de liberdade. A cabana estava esquecida havia anos nas profundezas da floresta de Blackwood, perto da fronteira norte de Montana. Pertencera a um antigo guardião, que, segundo as histórias, preferiu a solidão à submissão. Alguns o chamavam de covarde, outros de visionário. Eu só o via como alguém que entendeu o preço da liberdade antes de todos. Depositei minha pequena mochila sobre a mesa empoeirada e observei as teias de aranha que decoravam os cantos do teto. Um velho lampião estava sobre a lareira, junto a uma caixinha de fósforos quase vazia. A sorte parecia estar ao meu lado, pelo menos nesse pequeno detalhe. Acendi o lampião, e a luz amarelada revelou um espaço mais acolhedor do que eu esperava. Uma cama simples com um colchão gasto ocupava o canto esquerdo. À direita, prateleiras repletas de livros empoeirados. No centro, uma mesa de madeira rústica com 2 cadeiras, como se o velho guardião ainda esperasse companhia. Meus dedos roçaram o pingente que carregava escondido sob a camisa. Um pequeno cristal azul gelo montado em prata envelhecida. Nunca se esqueça de quem você é, Eleanor, sussurrou minha avó em minha memória. Nossa força não vem de músculo ou presas, mas de algo muito mais profundo. Ela sorriu naquela noite, seus olhos azuis brilhando com um segredo não revelado, enquanto colocava o pingente em meu pescoço. Era a véspera de seu desaparecimento. A última vez que vi seus cabelos dourados como os meus refletindo a luz da lua, encolhi-me ao lembrar como, aos 16 anos, tive que observar o conselho declarar sua ausência como deserção, a pior ofensa em nossa comunidade. O nome dela, Margaret Winterbloom, foi riscado dos registros do clã. Mas carrego seu sangue e seu cristal, as únicas coisas que ninguém pode riscar. A neve começou a cair com mais intensidade, batendo contra a janela como dedos fantasmagóricos. Sentei-me na cadeira, enrolando-me no único cobertor que trouxe, e abri o livro desgastado de lendas que havia contrabandeado da biblioteca do clã. Se eu ia me esconder da reivindicação, pelo menos descobriria por que tanta insistência em manter as fêmeas Omega, como eu, sob controle. A lenda dizia que há séculos, quando o primeiro pacto entre as matilhas foi selado, estabeleceu-se que cada fêmea Omega, rara por sua capacidade de acalmar até o mais feroz alfa, seria designada ao líder mais poderoso. Uma Omega não escolhe, dizia o texto. Ela é escolhida por aquele que a merece por direito e força. Fechei o livro com força, sentindo a raiva crescer. Quem decidiu que eu não tinha direito de escolher? Eu era a única Omega nascida no clã de Blackwood em 50 anos. Os olhares começaram a me seguir quando, aos 20 anos, meu aroma mudou sutilmente. Os mais velhos sussurravam que eu amadureci tarde, uma bênção, segundo eles, pois me deu alguns anos extras de paz. Agora, aos 23, não havia mais como adiar. O rei Alfa do Norte, Alexander Volkov, solicitara minha presença na cerimônia. Seu nome era sussurrado com reverência e medo, até mesmo entre os líderes dos outros territórios. Diziam que sua forma de lobo era a maior já vista, que suas decisões nunca eram questionadas e que nenhuma mulher havia conseguido permanecer ao seu lado. A escuridão caía rapidamente, como sempre acontece no inverno. Liguei o pequeno rádio a pilhas, procurando alguma estação que pudesse me conectar ao mundo exterior. Aquele mundo que mal conhecia, mas que me fascinava por sua simplicidade. Os humanos não precisavam se preocupar com hierarquias de matilha ou cerimônias de reivindicação. Foi quando ouvi, primeiro, como um sussurro entre as árvores. Depois, o inconfundível som de passos na neve, pesados, determinados, aproximando-se. Meu coração disparou, e o pingente em meu peito pareceu pulsar com um calor próprio. Não era possível que já tivessem me encontrado. Apaguei o lampião com um sopro rápido, mergulhando a cabana na escuridão
enquanto me esgueirava até a janela. A floresta estava silenciosa demais. Os animais noturnos haviam cessado seus ruídos, como sempre fazem quando sentem a presença de um predador maior. A lua cheia iluminava a clareira, derramando sua luz prateada sobre a neve imaculada. Foi quando o vi. Uma figura imponente emergiu entre as árvores. Mesmo à distância, pude perceber que era alto demais para um homem comum. Seus ombros largos estavam cobertos por um casaco negro que parecia absorver a luz da lua. Ele não se movimentava como os outros. Havia algo primitivo e fluido em seu caminhar, como se a cada passo estivesse contendo uma força muito maior. Ele parou no centro da clareira e ergueu o rosto, farejando o ar noturno. Meu sangue congelou. Era assim que nos encontravam, pelo aroma único que cada um de nós carrega. E o meu, diziam os anciãos, era impossível de mascarar. O estranho girou lentamente até estar de frente para a cabana. Mesmo àquela distância, senti o peso de seu olhar como algo físico, uma pressão que fez meus joelhos fraquejarem. Quem quer que fosse, não era um membro comum do clã. Havia poder nele, antigo e inegociável. E então, ele começou a caminhar. Passos lentos e deliberados em direção à porta da cabana. Cada passo na neve fazendo meu coração acelerar ainda mais. Havia algo estranhamente hipnótico na maneira como ele se movia, como se o tempo e o espaço se dobrassem à sua vontade. Em pânico, avaliei minhas opções. A cabana tinha apenas uma porta, e ele estava vindo direto para ela. A janela dos fundos estava parcialmente quebrada. Talvez eu pudesse escapar por ali e me esconder na floresta. Mas uma voz interior me lembrava que ninguém escapa de um alfa quando ele decide seguir seu rastro. Os passos pararam. Pude ouvir a respiração dele do outro lado da porta, profunda e controlada. Um silêncio pesado instalou-se, quebrado apenas pelo bater descompassado do meu coração. Então, 3 batidas firmes na madeira ressoaram pela cabana. Não eram batidas impacientes ou agressivas. Eram pausadas, confiantes. As batidas de alguém que sabe exatamente o que quer e que tem todo o tempo do mundo. Engoli em seco, minhas mãos tremendo tanto que precisei apoiá-las na parede. Aquela era a escolha que eu tentara adiar. Abrir a porta e enfrentar o destino que tentei evitar, ou permanecer em silêncio, fingindo uma ausência que meu aroma já traíra. Uma voz profunda e rouca, carregada de autoridade, atravessou a madeira. Sei que está aí dentro, Eleanor Winterbloom. Abra a porta. O som do meu nome completo, o nome que carregava a herança da minha avó desaparecida, fez meu sangue gelar. Não era um membro qualquer do clã. Só alguém com autoridade suficiente usaria o sobrenome que havia sido riscado dos registros. Uma terceira batida, mais forte que as anteriores, fez a cabana inteira vibrar. Tenho uma proposta para você, continuou a voz, e acredito que vai querer ouvir, antes que os outros a encontrem. O pingente em meu pescoço pulsou com calor, quase queimando minha pele, como se respondesse a um chamado que só ele podia ouvir. Meus dedos acariciaram o pingente enquanto eu tentava controlar a respiração. Era como se a pedra azul pulsasse com vida própria, esquentando contra minha pele. Confie em seu instinto, pequena loba, dizia sempre minha avó. Ele raramente mente, e meu instinto me dizia para abrir aquela porta. Respirei fundo. Se era para enfrentar meu destino, faria isso de cabeça erguida. Girei a maçaneta enferrujada e abri a porta apenas o suficiente para vê-lo. A luz da lua iluminou seu rosto e tive que controlar um suspiro. Os rumores não faziam justiça a Alexander Volkov. Seu rosto era uma obra esculpida em ângulos precisos. Maxilar forte, nariz reto, sobrancelhas escuras e expressivas, olhos de um cinza tão claro que pareciam prateados sob o luar, contrastando com o cabelo negro que caía parcialmente sobre sua testa. Uma cicatriz fina cortava sua sobrancelha esquerda, a única imperfeição em um rosto de beleza quase dolorosa. Porém, não foi sua aparência que me fez recuar instintivamente. Foi a aura. Uma presença tão densa e avassaladora que parecia sugar o oxigênio ao redor. Era como estar diante de uma tempestade contida em forma humana. Posso entrar? Sua voz soou mais baixa agora,
quase gentil, mas mantendo aquela qualidade de comando que nenhum alfa consegue disfarçar. Dei um passo para trás, ainda segurando a porta como um escudo parcial. Como me encontrou? Um sorriso mínimo tocou seus lábios. Você deixou um rastro claro para quem sabe seguir. Pegadas na neve, galhos quebrados, ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos meus. E seu aroma, inconfundível. Senti o calor subir pelo meu rosto. O aroma de uma omega era motivo de constante desconforto para mim. Particularmente doce, como mel e flores silvestres após a chuva. Descreviam os anciãos em suas anotações clínicas sobre minha condição. Como se eu fosse algum tipo de espécime raro, o que de certa forma eu era. Eles virão me buscar à força? Perguntei, odiando o tremor em minha voz. Não se eu estiver aqui, respondeu com uma calma desconcertante. Considerei minhas opções, que eram praticamente inexistentes. Se Alexander Volkov havia me encontrado, outros lobos do clã também poderiam. Pelo menos ele estava sozinho e falando, não arrastando-me de volta. 5 minutos. Concedi finalmente, abrindo mais a porta. Ele entrou como uma sombra, silencioso e fluido para alguém de seu tamanho. No espaço confinado da cabana, sua presença tornou-se ainda mais opressiva. Tive que lutar contra o impulso de me encolher, de mostrar submissão. Era o efeito que um alfa poderoso causava em todos, especialmente em uma omega. Você conhece as regras da cerimônia de reivindicação? Perguntou, observando a cabana com interesse contido, como se cada objeto lhe contasse uma história. Sei o suficiente, respondi, mantendo-me próxima à porta aberta, minha única rota de fuga. Sei que sou tratada como uma propriedade a ser distribuída ao alfa mais forte. Uma recompensa. Seus olhos voltaram-se para mim, intensos como faróis na escuridão. É isso que lhe contaram? Ergui o queixo em desafio. É o que vejo. As outras omegas não têm escolha. São designadas aos alfas para equilibrar seu poder e garantir a paz entre os clãs. Como se fôssemos apenas ferramentas. Alexander se aproximou da lareira, estendendo suas mãos para o calor das brasas quase extintas. Com um movimento suave, tirou o casaco pesado, revelando um corpo esculpido por anos de luta e liderança. A camisa preta de mangas compridas mal continha a musculatura de seus ombros e braços. As omegas são raras por uma razão, disse ele sem me olhar. Sua presença traz equilíbrio não apenas para seu parceiro, mas para toda a matilha. É um dom, não uma maldição. Um dom que me rouba o direito de escolha, retruquei. Ele virou-se lentamente para mim. É isso que está fazendo aqui? Escolhendo? Suas palavras me atingiram com força inesperada. Eu não estava escolhendo. Estava fugindo. Não havia plano além de adiar o inevitável. Sua avó também pensava como você, comentou ele casualmente, pegando o livro de lendas que eu havia deixado sobre a mesa. O choque me fez dar um passo à frente. Você conheceu minha avó? Margaret Winterbloom. Era respeitada até mesmo entre os alfas mais antigos, respondeu, folheando o livro com cuidado. Sua decisão de desaparecer causou comoção considerável. Senti um nó na garganta. Ninguém mencionava minha avó no clã, como se seu nome fosse uma doença contagiosa. Por que está me contando isso? Perguntei, a desconfiança crescendo. Por que veio sozinho antes da cerimônia? Alexander fechou o livro e me encarou com uma intensidade que fez meu coração disparar. Porque queria conhecê-la antes que os outros alfas tentem reivindicá-la. Queria ver se você era como ela. Como ela? Teimosa, determinada. Um sorriso mínimo tocou seus lábios. Corajosa o suficiente para desafiar tradições. Engoli em seco, sentindo um misto de orgulho e apreensão. E sou? Ainda mais, respondeu simplesmente. O vento uivou lá fora, fazendo as paredes da cabana gemerem. A tempestade estava piorando, o que significava que teríamos que permanecer ali por mais tempo. A ideia de ficar confinada com o Rei Alfa do Norte deveria me aterrorizar, mas algo em sua presença havia mudado. O peso opressivo que senti inicialmente havia se transformado em uma gravidade diferente, ainda intensa, mas menos ameaçadora. O que aconteceu com ela? Perguntei finalmente. A pergunta que me consumia há anos. Você sabe, não é?
Alexander caminhou até a janela, observando a neve que caía cada vez mais densa. Margaret fez uma escolha que poucos compreenderiam. Ela descobriu algo sobre a verdadeira natureza das omegas, algo que o conselho tentou ocultar por gerações. Minhas mãos tremiam. O quê? Ele se virou para mim, seus olhos prateados refletindo a luz fraca do lampião. Que o vínculo entre um alfa e uma ômega não é uma questão de dominação, mas de complementaridade. Que a ômega não perde sua essência ao se vincular, ela se fortalece. Isso contradiz tudo o que me ensinaram, argumentei. Exatamente. Sua voz assumiu um tom mais grave. O conselho prefere manter as ômegas ignorantes de seu verdadeiro poder. É mais fácil controlá-las assim. Um arrepio percorreu minha espinha. Que poder! Alexander deu um passo em minha direção e instintivamente recuei até sentir a parede atrás de mim. Ele parou, respeitando meu espaço. A capacidade de escolher seu próprio destino, respondeu. De formar um vínculo por vontade própria, não por imposição. O pingente em meu peito queimava agora, como se reagisse às suas palavras, ou talvez à sua proximidade. A cerimônia de amanhã é uma farsa, continuou ele. Vários alfas tentarão reivindicá-la, mas a verdade é que apenas você pode aceitar ou rejeitar o vínculo. Então, por que continuam com isso? Perguntei, confusa. Tradição, controle, medo, ele deu de ombros. Medo do que aconteceria se as ômegas descobrissem que o poder de escolha sempre foi delas. Um estrondo ensurdecedor sacudiu a cabana. Um galho pesado caindo sobre o telhado. Instintivamente, Alexander moveu-se para me proteger, seu corpo formando uma barreira entre mim e o perigo. A proximidade repentina fez meu coração acelerar. Seu aroma, pinho, madeira e algo selvagem, indescritível, envolveu-me por completo. Permanecemos assim por alguns segundos, presos em uma bolha de tempo onde só existia sua respiração próxima à minha têmpora e o calor emanando de seu corpo. Você não está me dizendo tudo, murmurei, tentando ignorar a forma como meu corpo reagia à proximidade dele. Alexander se afastou lentamente, seus olhos nunca deixando os meus. Há forças no conselho que querem usar seu status de ômega para propósitos políticos, alianças forçadas, manipulação de outras matilhas. E o que você quer? Perguntei diretamente. A pergunta pairou entre nós, carregada de significados não ditos. Fora da cabana, a tempestade rugia com força renovada. Quero que você tenha a chance que sua avó não teve, respondeu finalmente. A chance de decidir por si mesma. Por quê? Insisti. O que ganha com isso? Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Talvez eu esteja cansado de ver o poder mal utilizado. Ou talvez... Ele deixou a frase incompleta, seu olhar intensificando-se. Talvez o quê? Talvez eu acredite que um vínculo formado por escolha seja infinitamente mais poderoso que um imposto pela força. Algo mudou no ar entre nós. Uma tensão diferente, carregada de possibilidades não exploradas. Você mencionou uma proposta, lembrei-o, tentando manter a conversa no terreno seguro da negociação. Alexander assentiu, retornando à sua postura formal. Proponho uma aliança. Apareceremos juntos na cerimônia. Nenhum outro alfa ousará desafiar minha reivindicação. Estaríamos fingindo? Estaríamos ganhando tempo, corrigiu ele. Tempo para você aprender sobre sua verdadeira natureza. Tempo para desmantelarmos as manipulações do conselho. A proposta era tentadora, proteção imediata contra os outros pretendentes. Mas havia algo mais em seus olhos, algo que ele não estava revelando completamente. E depois? Perguntei. Quando esse tempo acabar? Depois... Seus olhos fixaram-se nos meus, com uma intensidade que fez meu estômago dar um nó. Você decide se quer permanecer ao meu lado ou seguir seu próprio caminho, como deve ser. Senti o peso da decisão sobre meus ombros. Confiar no alfa mais poderoso do território norte, um homem que mal conhecia, ou enfrentar sozinha um sistema criado para me controlar. Antes que pudesse responder, um uivo distante cortou a noite. Depois outro. E mais outro. Alexander ficou imediatamente alerta, seu corpo tenso como uma corda de violino prestes a romper. Eles estão vindo, disse, sua voz baixa e urgente.
O conselho enviou uma equipe de busca. Senti o medo gelar minhas veias. Quanto tempo temos? Minutos, respondeu, colocando seu casaco de volta. Precisamos de sua resposta agora, Eleanor. A maneira como ele pronunciou meu nome, com uma mescla de respeito e algo mais profundo, fez meu coração falhar uma batida. Os uivos aproximavam-se, trazendo com eles a promessa de um futuro que eu tentara desesperadamente evitar. Sim, respondi finalmente. Aceito sua proposta. Um brilho de satisfação iluminou seus olhos prateados. Ele estendeu a mão para mim, não em gesto de dominação, mas de parceria. Então venha, disse. É hora de enfrentarmos o conselho. Juntos. Agarrei minha mochila e o livro de lendas antes de colocar minha mão sobre a dele. Seu toque era quente, surpreendentemente gentil para alguém com tanta força contida. Sem hesitar, Alexander me puxou para junto de si e saímos para a noite tempestuosa. O vento cortante açoitava meu rosto enquanto a neve se acumulava rapidamente. Na escuridão da floresta, distingui movimentos entre as árvores. Sombras velozes, baixas, correndo em 4 patas, lobos. Não em forma humana, mas em sua essência primitiva. A equipe de busca do conselho preferia essa abordagem: rastrear na forma animal, cercar a presa e só então retornar à forma humana para a captura. Não vamos conseguir fugir deles, sussurrei, sentindo o pânico crescer. Mesmo Alexander, com toda sua força e autoridade, não poderia enfrentar uma matilha inteira. Não vamos fugir, respondeu com uma calma desconcertante. Vamos confrontá-los. Antes que eu pudesse protestar, ele soltou minha mão e deu 3 passos à frente, posicionando-se no centro da clareira. A neve caía sobre seus ombros largos, derretendo instantaneamente pelo calor que emanava de seu corpo. A transformação de um alfa era diferente, mais controlada, mais poderosa. Enquanto nós, omegas, éramos ensinadas a temer e esconder nossa natureza lupina, os alfas eram treinados desde cedo a abraçá-la. Fique atrás de mim, ordenou, sua voz já mais grave, quase um rosnado. Os uivos cessaram abruptamente. O silêncio que se seguiu era quase palpável, carregado de tensão. A única coisa que eu conseguia ouvir era o bater acelerado do meu coração e a respiração cada vez mais profunda de Alexander. E então, um a um, eles emergiram das sombras. 7 lobos enormes, com pelagens que variavam do cinza ao negro, formaram um semicírculo à nossa frente. Seus olhos brilhavam na escuridão, alguns âmbar, outros verde escuros, todos fixos em mim. Transformem-se e falem, comandou Alexander, sua voz ressoando com autoridade alfa. Hesitação percorreu a linha de lobos. Eles não esperavam encontrar o Rei do Norte aqui, protegendo a Omega fugitiva. Após alguns segundos tensos, o maior deles, um lobo de pelagem negra com marcas grisalhas ao redor do focinho, recuou para as sombras. Segundos depois, um homem de meia-idade emergiu, vestido apenas com calças de couro, apesar do frio cortante. Reconheci-o imediatamente, Darius Blackthorne, o líder da segurança do conselho. Majestade, inclinou levemente a cabeça, mas seus olhos permaneceram alertas. Não esperávamos encontrá-lo aqui. Claramente, respondeu Alexander secamente. Os outros lobos permaneceram em forma animal, prontos para atacar ao menor sinal. A Omega deve retornar conosco, disse Darius, tentando soar respeitoso, mas firme. Por ordem do conselho, a cerimônia de reivindicação não pode ser adiada. A cerimônia acontecerá como planejado, concordou Alexander, surpreendendo-me. Mas Eleanor Winterbloom está sob minha proteção até lá. O uso do meu sobrenome completo, o sobrenome banido, não passou despercebido. Vi a mandíbula de Darius contrair-se em desagrado. Perdoe-me, Majestade, insistiu. Mas o conselho foi explícito. A Omega deve ser preparada adequadamente. Há protocolos. Que protocolos? Questionei, saindo parcialmente de trás de Alexander. O pingente em meu peito queimava agora, como se tentasse me alertar. Darius me encarou com uma mistura de surpresa e desdém. Omegas não questionavam abertamente, especialmente alguém do alto escalão do conselho. Rituais de purificação, respondeu com frieza. Orientações.
preparações para receber seu futuro companheiro, seja ele quem for. Senti a bile subir pela minha garganta. Sabia exatamente o que significavam aquelas preparações. Horas de doutrinação sobre submissão, passividade, aceitação do destino imposto. Minha mãe havia passado por isso antes de ser vinculada ao meu pai. Um beta respeitável que morrera em uma disputa territorial quando eu era criança. Ela nunca foi a mesma depois daqueles protocolos. Não haverá necessidade disso. A voz de Alexander cortou meus pensamentos. A Omega já fez sua escolha. Só está aguardando a formalidade da cerimônia. Um silêncio pesado caiu sobre a clareira. Os lobos ainda em forma animal trocaram olhares, inquietos. Darius estreitou os olhos. Você a reivindica antecipadamente? Perguntou com cautela estudada. Estou declarando minha intenção, corrigiu Alexander. A reivindicação oficial acontecerá amanhã, perante todos, como manda a tradição. Percebi a sutileza de sua resposta. Ele não estava me reivindicando. Estava apenas impedindo que outros o fizessem antes da cerimônia. Era uma distinção importante, uma que me garantia ainda o poder de escolha. Darius não parecia satisfeito, mas sabia que não podia desafiar o Rei Alfa diretamente. O Conselho não vai gostar disso. O Conselho serve aos clãs, não o contrário, respondeu Alexander, sua voz carregada de autoridade. Retornaremos juntos ao amanhecer para a cerimônia. Um silêncio tenso pairou entre eles, como dois predadores medindo forças sem precisar mostrar os dentes. Finalmente, Darius fez um gesto quase imperceptível com a mão, e os outros lobos recuaram lentamente para as sombras. Estaremos esperando, disse antes de se virar. Mas antes de desaparecer na escuridão, lançou-me um último olhar. Não de raiva ou desprezo, mas algo mais perturbador. Algo como pena. Quando os sons dos lobos se afastando finalmente desapareceram, deixei escapar o ar que nem percebi estar segurando. Minhas pernas tremiam pelo confronto, pela adrenalina, pelo frio. Você mentiu para eles, murmurei, olhando para Alexander. Disse que eu já havia escolhido. Não, respondeu ele, voltando-se para mim. Disse que você fez uma escolha. E fez. A escolha de ter tempo para decidir seu próprio destino. Havia algo em seu olhar que não consegui decifrar completamente. Um misto de determinação e outra coisa, mais suave, quase vulnerável. Eles não vão desistir tão facilmente, alertei. O Conselho tem outros métodos além da força bruta. Sei disso melhor do que ninguém, respondeu, seu olhar escurecendo por um momento com memórias que não compartilhou. Precisamos nos abrigar. A tempestade está piorando e ainda temos horas até o amanhecer. Olhei para a cabana, que parecia frágil demais agora que havia sido descoberta. Não podemos ficar aqui. Eles podem voltar com reforços. Não voltarão, garantiu Alexander. Não esta noite, pelo menos. Mesmo o Conselho não é tolo o suficiente para desafiar abertamente minha autoridade. Mesmo assim, pude ver a tensão em seus ombros, a vigilância constante em seu olhar. Ele não estava tão confiante quanto suas palavras sugeriam. Retornamos à cabana em silêncio. O frio havia se intensificado e meus dentes batiam incontrolavelmente. Alexander alimentou o fogo na lareira com os poucos pedaços de lenha disponíveis, trazendo algum calor ao ambiente. Você disse que minha avó descobriu algo sobre as Omegas, lembrei, sentando-me perto do fogo, enrolada no cobertor. Algo que o Conselho queria esconder. Alexander sentou-se do outro lado da lareira, seus olhos refletindo as chamas como espelhos prateados. Margaret descobriu nas antigas escrituras que o papel da Omega não era ser uma serva pacificadora, mas uma contraparte essencial ao poder do Alfa. Em algumas lendas antigas, eram chamadas de guardiãs do equilíbrio. Franzi o senho, intrigada. Isso nunca foi mencionado nas aulas de história do clã. Porque essa verdade daria poder às Omegas, explicou. Segundo os textos antigos, uma Omega vinculada por escolha, não por imposição, poderia não apenas acalmar a fúria de um alfa, mas também amplificar sua força quando necessário. Um equilíbrio perfeito. Aquilo contradizia tudo que me ensinaram,
que as ômegas existiam para temperar a agressividade dos alfas, para torná-los mais racionais e menos violentos. Éramos vistas como uma influência pacificadora, quase domesticadora. E o pingente? Perguntei, tocando o cristal azul que agora esfriara contra minha pele. Minha avó disse que ele era especial. Alexander observou o cristal por um longo momento. É um cristal glacial extraído das cavernas próximas ao território norte. Antigamente eram dados às ômegas como símbolo de sua verdadeira natureza, que é clara por fora, mas com fogo azul no interior, respondeu seu olhar intenso sobre mim. Aparentemente frágil, mas capaz de resistir a pressões que quebrariam outros materiais. Senti um calor subir pelo meu rosto diante da maneira como ele me observava, como se estivesse vendo algo que nem eu mesma conseguia enxergar. Por que o conselho teria medo disso? Questionei. De ômegas mais fortes, mais conectadas aos alfas? Porque um par alfa-ômega verdadeiramente vinculado por escolha seria quase impossível de controlar, respondeu simplesmente. E o conselho existe para manter controle, acima de tudo. Fez-se um silêncio pensativo entre nós, quebrado apenas pelo estalar da madeira no fogo. O que aconteceu com ela? Perguntei finalmente. Com minha avó? Alexander suspirou profundamente, como se pesasse o quanto deveria revelar. Margaret descobriu evidências de que o conselho estava manipulando vinculações para fins políticos, usando ômegas como peões em seu jogo de poder. Seus olhos encontraram os meus. Ela planejava expor tudo na cerimônia de sua própria filha, sua mãe. Senti meu coração apertar. Minha mãe, sempre tão obediente, tão resignada ao seu destino. Seria por isso que raramente falava da própria mãe? E então? O conselho descobriu seus planos, continuou, sua voz baixando uma oitava. Na noite anterior à cerimônia, enviaram uma equipe para escoltá-la até a sede do conselho para um questionamento. Ela nunca chegou lá. Eles a mataram? Sussurrei, sentindo a dor da possibilidade como um punhal. Não tenho certeza, admitiu, seu olhar distante. Mas sei que ela não fugiu covardemente como contam. Margaret Winterbloom era muitas coisas, mas jamais covarde. Lágrimas que eu não sabia estar segurando escorreram pelo meu rosto. Por anos acreditei que minha avó havia me abandonado nossa família. Agora, a possibilidade de que ela tenha sido silenciada por defender a verdade era ao mesmo tempo devastadora e estranhamente reconfortante. Como você sabe tudo isso? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Algo passou pelos olhos de Alexander, uma sombra de dor antiga, rapidamente mascarada, porque eu estava lá naquela noite. Era jovem, recém-coroado como rei do norte após a morte de meu pai. Margaret me procurou primeiro, pedindo apoio para suas revelações. E você negou, concluí, sentindo uma pontada de decepção. Eu prometi ajudá-la, corrigiu com intensidade, mas ela nunca apareceu no local de encontro. Quando soube que havia desertado, suspeitei imediatamente do conselho, mas não tinha provas. E agora? Perguntei, sentindo o peso das revelações. O que mudou? Você? Respondeu simplesmente. A última ômega de linhagem pura. A neta de Margaret. Com o mesmo fogo nos olhos e a mesma determinação, suas palavras me atingiram como um sopro de ar fresco, despertando algo adormecido dentro de mim. Não era apenas sobre escapar de um destino imposto. Era sobre recuperar uma verdade perdida. Sobre honrar o legado de minha avó. O conselho tentará me usar como usou as outras. Comentei. Mais para mim mesma que para ele. Sim, concordou. Mas desta vez, estamos preparados. Estamos? Perguntei, notando como ele naturalmente nos colocava como aliados, como parceiros. Ele me estudou por um longo momento, como se decidindo o quanto poderia confiar em mim. Tenho trabalhado discretamente por anos, reunindo apoio entre os líderes mais jovens, encontrando evidências das manipulações do conselho. Por quê? Insisti. Por que você, o alfa mais poderoso do norte, se arriscaria assim? Alexander levantou-se lentamente e caminhou até a janela, observando a tempestade lá fora. Quando falou novamente, sua voz carregava um peso que não havia antes. Porque prometi a Margaret que protegeria sua família.
disse baixinho. Prometi que um dia, quando chegasse o momento, ajudaria a revelar a verdade que ela descobriu. Algo em sua confissão fez meu coração acelerar. Não era apenas uma questão política ou uma antiga promessa. Havia algo mais pessoal, mais profundo. Ela significava algo para você, percebi repentinamente. Alexander virou-se para mim, a vulnerabilidade em seus olhos confirmando minha suspeita antes mesmo de suas palavras. Margaret Winterbloom foi minha mentora quando ninguém mais acreditava que eu pudesse liderar. Foi ela quem me ensinou que verdadeira força não vem de dominação, mas de proteção. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos, de conexões que começavam a fazer sentido. Minha avó, o cristal azul, a promessa de Alexander. Tudo se entrelaçava em uma teia que eu apenas começava a compreender. A tempestade lá fora diminuiu gradualmente, deixando um silêncio pesado pontuado apenas pelos estalos da lenha na lareira. Permanecia enrolada no cobertor, tentando assimilar todas as revelações da noite. Minha avó não havia desertado. Ela lutara por uma verdade que o conselho queria esconder. E agora, eu estava prestes a seguir seus passos, com a ajuda do homem mais improvável. O que exatamente acontecerá amanhã? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Na cerimônia? Alexander afastou-se da janela e voltou a sentar-se diante da lareira. A luz das chamas dançava sobre seu rosto, suavizando suas feições normalmente duras. O ritual é antigo, começou ele. Todos os alfas elegíveis se posicionam em um semicírculo. A Omega é apresentada pelo conselho e caminha até o centro. Então, cada alfa interessado dá um passo à frente e declara sua intenção de reivindicá-la. Estremeci involuntariamente. A ideia de ser exibida como um prêmio a ser disputado me revirava o estômago. E depois? Normalmente, quando há múltiplas reivindicações, o conselho declara um período de demonstração de força, tradicionalmente uma luta cerimonial. E a Omega não tem voz? Perguntei, embora já conhecesse a resposta. Seus olhos encontraram os meus. Oficialmente não, mas é aí que entra a nossa estratégia. Que seria... Eu serei o primeiro a reivindicá-la, explicou. Como rei do norte, poucos ousarão me desafiar abertamente. Mas haverá pelo menos 1 ou 2 que o farão, provavelmente aqueles que o conselho já preparou como seus aliados. E então lutarão por mim? A ideia me causava repulsa. Um sorriso mínimo tocou seus lábios. Não. Se seguirmos o plano, antes que qualquer luta comece, você falará. Falarei, mas acabou de dizer que não tenho voz na cerimônia. É o que o conselho quer que você acredite, respondeu. Mas nos textos originais do ritual, a Omega sempre teve o direito de falar. Foi uma tradição deliberadamente esquecida. Senti uma faísca de esperança. E o que devo dizer? A verdade. Disse simplesmente, que está exercendo seu direito ancestral de escolha, que rejeita todas as reivindicações feitas sem seu consentimento. Imaginei a cena. Eu, sozinha no centro de um círculo de alfas poderosos e um conselho furioso. A perspectiva era aterrorizante. E se não me permitirem falar, se me silenciarem à força? O olhar de Alexander escureceu. É por isso que precisamos de aliados. Já conversei com alguns líderes mais jovens que questionam as velhas tradições. Eles estarão lá para apoiá-la. E se não for suficiente, insisti. O medo crescia em meu peito como uma criatura viva. Alexander se inclinou para a frente, sua intensidade quase palpável. Então eu a defenderei, com minha vida, se necessário. A convicção em sua voz fez meu coração falhar uma batida. Não era apenas determinação. Havia algo mais profundo, mais pessoal. Por quê? Sussurrei. Por que arriscar tudo por mim? Por uma promessa feita à minha avó anos atrás? Ele sustentou meu olhar, e pela primeira vez, vi algo em seus olhos que parecia quase... vulnerável. No início, era pela promessa, admitiu. Mas depois que comecei a investigar o conselho, descobri coisas que vão além de sua avó ou de você. O conselho não está apenas manipulando vinculações.
Está lentamente envenenando o equilíbrio natural entre alfas e ômegas. Como assim? Ele hesitou, como se me disse suas palavras. Você já se perguntou por que há tão poucas ômegas nascidas nos últimos 50 anos? Por que cada geração vê menos delas? Franzi o senho. Era verdade. Eu era a única ômega nascida em Blackwood em décadas. Os anciões diziam que era simplesmente a natureza, buscando equilíbrio. O conselho tem interferido, continuou Alexander, sua voz baixando uma oitava, identificando potenciais mães de ômegas através de registros genealógicos e garantindo que sejam vinculadas a parceiros geneticamente incompatíveis. Senti o sangue gelar em minhas veias. Isso é genocídio. Ele assentiu sombriamente, sistemático e paciente. Em algumas gerações não haveria mais ômegas nascidas. Apenas alfas e betas facilmente controláveis pelo conselho. A enormidade da conspiração me atingiu como uma onda. Não era apenas sobre minha liberdade individual. Era sobre a sobrevivência de toda uma linhagem. Por que fariam isso? Qual o propósito? Poder absoluto, respondeu simplesmente. Um conselho sem o contrapeso das ômegas seria praticamente uma ditadura. As lendas antigas falam que quando o último par verdadeiro de alfa e ômega desaparecer, a ponte entre nossa natureza humana e lupina começará a se romper. Senti o pingente aquecer novamente contra minha pele, como se respondesse às suas palavras. Uma memória distante surgiu, minha avó contando histórias sobre os primeiros cambiantes, sobre o delicado equilíbrio entre homem e lobo. É por isso que você nunca aceitou uma companheira. Percebi repentinamente. Todos se perguntam por que o poderoso rei do norte permanece sozinho. Um sorriso melancólico tocou seus lábios. Percebi há muito tempo que o conselho estava me empurrando para vinculações estratégicas. Recusei todas. Esperando o quê? Seu olhar intensificou-se. Aqueles olhos prateados fixos nos meus com uma força quase magnética. Esperando encontrar alguém que pudesse escolher livremente. Alguém que entendesse o que realmente está em jogo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão diferente. Não o medo ou a desconfiança de antes, mas algo mais complexo, mais profundo. Algo que fazia meu coração bater em um ritmo descompassado. Não estou pedindo que se vincule a mim, esclareceu, como se lesse meus pensamentos. Estou pedindo que lute ao meu lado por algo maior que nós dois. Olhei para o fogo, tentando organizar meus pensamentos. Era demais para absorver em uma única noite. A verdade sobre minha avó, a conspiração do conselho, o verdadeiro significado de ser uma ômega. E em meio a tudo isso, o enigma que era Alexander Volkov. Não apenas o temido rei alfa do norte, mas um homem com princípios, com uma visão que ia além do poder pessoal. Se eu fizer isso, disse finalmente, se me levantar contra o conselho amanhã, não haverá volta. Serei marcada como minha avó foi. Sim, concordou ele gravemente. Mas desta vez, você não estará sozinha. Algo em sua promessa aqueceu-me por dentro, mais que o fogo da lareira. Lentamente, toquei o cristal azul em meu peito, sentindo sua energia familiar. Tenho tantas perguntas ainda, murmurei. E terá tempo para respostas, garantiu ele. Mas agora, deveria descansar. Amanhã exigirá toda a sua força. Ele estava certo, é claro. Meu corpo doía de exaustão, e minha mente girava com informações demais. Deitei-me na cama simples, observando Alexander retornar à janela, montando guarda como uma silhueta poderosa contra a luz da lua que começava a romper as nuvens. O sono veio surpreendentemente rápido, embalado pelo calor do fogo e pela estranha sensação de segurança que a presença dele proporcionava. Sonhei com minha avó, não como a recordava, uma mulher envelhecida com cabelos grisalhos e mãos enrugadas, mais jovem e radiante, com cabelos dourados como os meus cascateando sobre seus ombros. Em meu sonho, ela corria pela floresta coberta de neve, rindo, livre, com o cristal azul brilhando em seu pescoço. Confie em seu coração, pequena loba, dizia ela no sonho. A escolha sempre foi sua. Acordei com a primeira luz da manhã filtrando-se pelas frestas da janela.
Alexander estava sentado perto da lareira quase extinta, seu perfil austero iluminado pelo sol nascente. Parecia não ter dormido. Há algo que preciso lhe mostrar, disse ele, sem se virar, como se tivesse sentido meu despertar. Antes de retornarmos, sentei-me, esfregando o sono dos olhos. O quê? Ele finalmente se virou para mim, seus olhos mais claros sob a luz matinal. Uma parte da história de sua avó que você merece conhecer, mas precisamos nos apressar. Temos menos de 1 hora antes que o conselho envie outra equipe de busca. Levantei-me rapidamente, lavando o rosto com a água fria de uma bacia que ele havia preparado. O gelo de outrora derretera durante a noite, deixando a água fresca e revigorante. Senti-me diferente ao me preparar. Não mais como uma fugitiva, mas como alguém com um propósito. Saímos da cabana para um mundo transformado. A tempestade havia deixado tudo coberto por um manto branco imaculado, brilhando sob o sol da manhã como diamantes espalhados. O ar estava limpo, cortante, pleno de possibilidades. Alexander liderou o caminho para mais fundo na floresta, seus passos seguros mesmo na neve profunda. Caminhamos em silêncio por cerca de 20 minutos, subindo gradualmente uma elevação até chegarmos a uma pequena clareira circular cercada por pinheiros antigos. No centro da clareira havia algo que me fez parar, sem fôlego, um monumento simples de pedra branca, parcialmente coberto pela neve. Alexander avançou e gentilmente limpou a neve, revelando uma inscrição: Margaret Winterbloom, guardiã do equilíbrio. A escolha é a mais pura expressão de amor. Meus joelhos fraquejaram, e lágrimas que não sabia estar segurando escorreram livremente pelo meu rosto. Minha avó, não desertora, não covarde, mas honrada em segredo. Você... Minha voz falhou. Mandei construir depois que as buscas oficiais foram encerradas, confirmou ele suavemente. Não podia dar-lhe um funeral apropriado, mas podia garantir que ela tivesse um lugar de descanso digno de seu espírito. Ajoelhei-me na neve diante do monumento, tocando a pedra fria com dedos trêmulos. A dor da perda, sempre presente, transformava-se agora em algo novo. Um propósito, uma conexão com um legado maior. Ela realmente acreditava nisso? Perguntei, indicando a frase gravada na pedra. Que a escolha é a expressão mais pura de amor. Alexander se ajoelhou ao meu lado, seu olhar fixo no monumento. Foram suas últimas palavras escritas em uma carta que me deixou antes de desaparecer. Algo em sua voz fez meu coração apertar. Não era apenas respeito ou admiração por um mentor. Havia uma dor pessoal ali, profunda e não cicatrizada. Vocês eram próximos, comentei suavemente. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Margaret salvou minha vida quando eu era jovem. Um ataque de lobos selvagens. Ela estava coletando ervas na fronteira norte e me encontrou quase morto. Usou seu dom de Omega para acalmar minha dor, para trazer-me de volta quando eu estava pronto para desistir. A imagem formou-se claramente em minha mente. Minha avó, com seu toque gentil mas firme, sua determinação inabalável, salvando o futuro rei do norte. Por isso você está tão determinado a proteger seu legado, compreendi. Um sorriso triste tocou seus lábios. Isso, e porque ela estava certa. Sobre tudo, sobre o conselho, sobre o verdadeiro significado da vinculação alfa-omega. Olhei para o monumento, para as palavras gravadas na pedra branca. A escolha como expressão de amor. Não submissão, não dever, não tradição, mas escolha livre e consciente. O que acontecerá depois? Perguntei baixinho. Se conseguirmos desafiar o conselho hoje, o que vem depois? Alexander ergueu-se, estendendo a mão para ajudar-me a levantar. Mudança, respondeu simplesmente. Lenta, talvez, e com resistência, mas necessária. Tomei sua mão e levantei-me, sentindo uma nova resolução crescer dentro de mim. E para mim, o que vem depois? Seus olhos encontraram os meus, intensos e profundos como o céu de inverno. Liberdade para descobrir quem realmente é, quem pode se tornar. Algo passou entre nós naquele momento. Não a energia opressiva de um alfa impondo sua vontade, mas algo mais equilibrado, mais natural,
como duas forças complementares reconhecendo-se. Estou pronta, disse finalmente, com uma confiança que não sabia possuir. Ele estudou meu rosto por um momento, como se memorizasse cada detalhe. Sim, concordou suavemente. Você está. Lancei um último olhar ao memorial de minha avó, fazendo uma promessa silenciosa. Seguiria seus passos não em fuga, mas em coragem. Lutaria pela verdade que ela havia descoberto, pelo futuro que ela havia vislumbrado. O sol subia no céu claro, marcando o fim de nossa breve pausa. Era a hora de enfrentar o conselho, a cerimônia, o destino que tentara evitar. Mas agora, não fugia da reivindicação. Caminhava deliberadamente em sua direção, com um propósito maior que meu próprio medo. Alexander liderou o caminho de volta para a estrada principal, onde um veículo nos esperava. Um SUV preto com vidros escurecidos e o emblema do território norte sutilmente gravado na porta. Seu motorista, um beta de expressão séria, apenas inclinou a cabeça respeitosamente quando nos aproximamos. Última chance de recuar, murmurou Alexander, antes de abrir a porta do passageiro para mim. Toquei o pingente de cristal azul em meu peito, sentindo-o pulsar com calor reconfortante. Minha avó não recuou, respondi. E eu não desonrarei sua memória fazendo o mesmo. Algo brilhou nos olhos prateados dele. Aprovação, respeito e algo mais. Algo que fez meu coração acelerar. Então vamos, disse ele, ajudando-me a entrar no veículo. É hora de reescrever as regras. O território central do clã Blackwood surgia imponente na distância. Um complexo de construções antigas de pedra cinzenta, cercado por florestas densas de pinheiros cobertos de neve. Meu coração acelerou à medida que nos aproximávamos. Nasci e cresci ali, mas nunca havia sentido que pertencia realmente àquele lugar. Agora, retornava não como a Omega submissa que todos esperavam, mas como algo completamente diferente. A notícia de nossa chegada conjunta parecia ter se espalhado. Lobos em forma humana observavam nosso veículo com expressões que variavam entre surpresa, curiosidade e, em alguns casos, clara desaprovação. Uma Omega na companhia exclusiva de um Alfa antes da cerimônia era considerado, no mínimo, impróprio. Eles já estão reunidos no grande salão, informou o motorista enquanto estacionava diante do prédio principal. O conselho convocou todos os líderes dos territórios adjacentes. Alexander assentiu, seu rosto uma máscara de calma controlada. Apenas o leve enrijecimento de sua mandíbula revelava a tensão subjacente. Lembre-se, disse-me ele em voz baixa. Você não está sozinha ali dentro. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Passara a vida inteira tentando ser invisível, e agora precisava encontrar coragem para me colocar no centro das atenções, para desafiar tradições centenárias. Descemos do veículo e caminhamos lado a lado até a entrada principal. As enormes portas de carvalho entalhadas com símbolos ancestrais se abriram à nossa aproximação. 2 guardas do conselho, betas com expressões impassíveis, fizeram uma breve reverência a Alexander antes de nos conduzirem pelo corredor iluminado por archotes. O cheiro de séculos de rituais impregnava o ar. Cera, madeira antiga, incenso cerimonial. Sob esses aromas, detectei algo mais sutil: tensão, expectativa, medo. As emoções eram quase palpáveis no ar, especialmente para uma Omega com sentidos aguçados. O grande salão era uma construção circular com um teto abobadado sustentado por colunas maciças de pedra. Bancos de madeira escura estavam dispostos em círculo, ocupados por dezenas de figuras importantes. Alfas de vários territórios, acompanhados por seus conselheiros betas. No centro do círculo, uma plataforma circular elevada era iluminada por luz natural, que entrava através de uma abertura no teto. O local do ritual. Nossa entrada causou um silêncio imediato. Todos os olhares convergiram para nós. Para mim, a Omega fugitiva. E para Alexander, o poderoso rei do norte que havia me encontrado. Senti o peso de cada olhar como algo físico, pressionando-me, julgando-me. No lado oposto do salão, em uma plataforma elevada,
Sentavam-se os 5 membros do conselho, 3 homens e 2 mulheres, todos betas de idade avançada, vestidos com as tradicionais túnicas cinza escuras com bordados prateados. No centro estava Einar Blackwell, o mais antigo entre eles, com uma barba branca que chegava à altura do peito e olhos negros penetrantes que não revelavam emoção. Alexander Volkov, rei do norte, anunciou um arauto, e Eleanor Winterbloom. O uso de meu sobrenome completo causou uma onda de sussurros pelo salão. Era uma provocação sutil, mas direta. Alexander estava deixando claro, logo de início, que não seguiria cegamente os protocolos do conselho. Einar levantou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala entalhada. Bem-vindos, disse, sua voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Vejo que decidiu trazer nossa Omega fugitiva de volta para cumprir seu dever. Eleanor não é propriedade de ninguém, respondeu Alexander, sua voz calma, mas carregada de autoridade, e está aqui por escolha própria. Outra onda de murmúrios percorreu o salão. Vi alguns dos alfas mais jovens trocando olhares significativos, alguns com aprovação mal disfarçada. Eram os aliados que Alexander mencionara? A cerimônia está prestes a começar, continuou Einar, ignorando deliberadamente a provocação. Os preparativos tradicionais foram comprometidos pela ausência da Omega, mas podemos prosseguir mesmo assim. Não houve ausência, corrigi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza de minha voz. Houve uma escolha de não participar de rituais de submissão forçada. O salão caiu em completo silêncio. Uma Omega falando diretamente a um membro do conselho, sem ser questionada, era algo praticamente sem precedentes. Os olhos de Einar estreitaram-se perigosamente. Você não tem voz aqui, criança, até que a cerimônia esteja concluída e seu alfa designado lhe dê permissão para falar. Isso é uma interpretação distorcida da tradição, interveio Alexander, dando um passo à frente. Nos textos originais do ritual, a Omega sempre teve direito à palavra. Ou o conselho esqueceu convenientemente essa parte. Percebi que alguns dos alfas mais velhos pareciam genuinamente surpresos, trocando olhares confusos. O conhecimento havia sido deliberadamente suprimido ao longo das gerações. Preparemos o círculo, ordenou Einar abruptamente, ignorando a questão. Todos os alfas elegíveis que desejam participar da reivindicação, aproximem-se do centro. Cerca de 12 alfas levantaram-se de seus assentos e caminharam até a plataforma central, formando um semicírculo. Alexander soltou meu braço suavemente e juntou-se a eles, posicionando-se no centro do arco. Eleanor Winterbloom, chamou Einar. Aproxime-se. Senti todos os olhares sobre mim enquanto caminhava até o centro da plataforma. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O pingente em meu peito parecia mais pesado, mais quente. A cerimônia de reivindicação é uma tradição que remonta aos primeiros dias de nossos clãs, começou Einar, sua voz assumindo um tom ritualístico. Quando uma Omega alcança a maturidade, é oferecida em vinculação ao alfa mais digno, estabelecendo uma aliança que fortalece nossos laços e assegura a paz entre os territórios. Suas palavras eram bonitas, mas eu conhecia agora a verdade por trás delas. Controle, manipulação, supressão do verdadeiro potencial das Omegas. Que comecem as reivindicações, declarou Einar. Alexander deu um passo à frente como planejado. Eu, Alexander Volkov, rei do norte, reivindico Eleanor Winterbloom como minha companheira por direito de força e posição. Sua voz ressoou pelo salão, poderosa, autoritária, mas sem a qualidade possessiva que eu esperaria de uma reivindicação tradicional. Era quase como se estivesse declarando uma intenção, não uma posse. Um burburinho percorreu a assembleia. A reivindicação do Rei do Norte era um desenvolvimento significativo, especialmente considerando sua longa resistência a qualquer vinculação. Antes que o burburinho cessasse completamente, outro alfa deu um passo à frente. Um homem corpulento de meia-idade com cabelos grisalhos cortados rente ao crânio e olhos âmbar frios. Reconheci-o imediatamente. Victor Steinfeld, líder do Território Leste e conhecido aliado do Conselho. Eu, Victor Steinfeld,
Reivindico a Omega por direito de aliança ancestral entre nossos clãs. Um terceiro alfa avançou, mais jovem, com cabelos castanho escuros e olhos verdes penetrantes. Damien Thorncrest, herdeiro do Território Sul. Eu, Damien Thorncrest, reivindico a Omega por direito de compatibilidade genética, conforme determinado pelos estudos do Conselho. A menção aos estudos do Conselho causou-me um arrepio. Eram as mesmas manipulações que Alexander havia mencionado. Tentativas de controlar as linhagens, de diminuir gradualmente o número de omegas nascidas. Einar observou as 3 reivindicações com expressão satisfeita. 3 reivindicações dignas foram apresentadas. Conforme a tradição, quando há múltiplas reivindicações, os alfas devem demonstrar sua força e... Antes que prossigam, interrompi, minha voz mais forte do que jamais imaginei ser possível. Invoco meu direito ancestral de falar. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Einar congelou, seus olhos negros fixos em mim, com uma intensidade que teria me feito recuar há apenas um dia. Não existe tal direito, declarou ele friamente. Existe, contradisse Alexander. E todos aqui sabem disso, ou pelo menos deveriam saber, se o Conselho não tivesse deliberadamente suprimido essa parte da tradição. De uma bolsa interna de seu casaco, ele retirou um pergaminho antigo e o desenrolou. Dos manuscritos de fundação dos 7 clãs. Tradução direta. A Omega, guardiã do equilíbrio, falará por último e sua palavra será final, pois a vinculação verdadeira nasce da escolha mútua, não da imposição. O efeito foi imediato. Murmúrios de surpresa e indignação espalharam-se pelo salão. Alguns dos alfas mais velhos pareciam genuinamente chocados, enquanto os mais jovens, especialmente aqueles que Alexander havia mencionado como aliados, trocavam olhares de compreensão, como se peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Este documento não tem autenticidade comprovada, argumentou Einar, mas percebi a hesitação em sua voz. Ele sabia que Alexander falava a verdade. Pergunto a todos os presentes, disse Alexander, dirigindo-se à Assembleia, por que o Conselho temeria tanto dar voz a uma Omega? O que há a perder ao permitir que ela fale? Os olhares voltaram-se para Einar e os outros membros do Conselho. A pressão era palpável. Deixe-a falar, declarou uma voz forte do lado oposto do salão. Era Lydia Ironheart, uma das poucas alfas femininas, conhecida por sua sabedoria e justiça. Se não há nada a temer na verdade, por que silenciá-la? Outros murmúrios de concordância se seguiram. O Conselho estava encurralado. Negar-me voz agora seria admitir que tinham algo a esconder. Einar fez um gesto rígido de consentimento. Fale então, mas saiba que suas palavras não alteram a tradição de séculos. Era o momento que havíamos planejado. O momento para o qual minha avó havia me preparado sem que eu soubesse, com cada história sussurrada sobre coragem e verdade. Respirei fundo, sentindo o pingente aquecer contra minha pele, como se me desse força. Olhei diretamente para a Assembleia, não apenas para o Conselho. Por gerações, fomos ensinadas que omegas existem para servir, para acalmar, para obedecer. Que nosso destino é ser designadas a um alfa escolhido por outros, não por nós mesmas. Minha voz tornou-se mais firme a cada palavra. Mas essa é uma distorção deliberada da verdade ancestral. Tirei o pingente de cristal azul de dentro da blusa, erguendo-o para que todos vissem. Este cristal pertenceu à minha avó, Margaret Winterbloom, que foi silenciada por descobrir e tentar revelar a verdade que o Conselho ocultava. Os olhos de Einar estreitaram-se perigosamente, mas não me intimidei. A verdade é que o vínculo entre Alfa e Omega nunca foi destinado a ser uma imposição, mas um equilíbrio perfeito entre duas forças complementares. A verdade é que uma Omega vinculada por escolha, não por coerção, não apenas acalma a fúria do Alfa, mas amplifica sua força quando necessário. Virei-me para encarar diretamente os membros do Conselho. A verdade é que o Conselho tem manipulado sistematicamente linhagens por gerações, garantindo que omegas sejam cada vez mais raras, para que seu poder cresça sem o contrapeso natural que representamos. Einar levantou-se abruptamente. Isso é difamação, blasfêmia contra nossas tradições mais sagradas. É a verdade.
declarou Alexander, posicionando-se ao meu lado. E temos provas. Registros genealógicos, manipulações de linhagens, supressão deliberada dos textos originais. O conselho sempre agiu pelo bem maior dos clãs, argumentou Einar, mas sua voz havia perdido parte da confiança anterior. Ao custo de quase extinguir as omegas? Questionei. Ao custo de distorcer o equilíbrio natural entre nossas naturezas humana e lupina? As antigas lendas advertem. Quando o último par verdadeiro de alfa e ômega desaparecer, a ponte entre nossas duas naturezas começará a se romper. Notei que muitos na assembleia pareciam genuinamente perturbados. Mesmo aqueles inicialmente céticos pareciam considerar minhas palavras. O medo do conselho estava sendo substituído por algo mais poderoso. O medo de perderem sua própria essência, sua conexão com o lobo interior. Conforme o direito ancestral que tentaram me negar, continuei, minha voz elevando-se. Declaro que rejeito toda reivindicação feita sem meu consentimento. Rejeito um sistema que trata omegas como propriedade a ser distribuída. Reivindico o direito de escolha que sempre foi nosso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia sentir a energia do salão mudando. Tensão, confusão, mas também esperança. Isso é rebelião aberta, declarou Einar, sua voz trêmula de fúria. Guardas! 6 guardas do conselho avançaram em nossa direção, mas foram surpreendentemente interceptados por outros alfas, os aliados de Alexander, que se colocaram protetoramente ao nosso redor. Não haverá violência aqui, declarou Lydia Ironheart, posicionando-se à nossa frente. O que ela diz merece consideração. Se o conselho tem provas que contrariem essas acusações, que as apresente abertamente. Percebi que estávamos em um ponto de inflexão histórico. Décadas, talvez séculos de manipulação sendo expostos à luz da verdade. Não seria uma mudança instantânea. Havia resistência demais, tradições demais profundamente enraizadas. Mas era um começo. Proponho, disse Alexander, dirigindo-se à assembleia inteira, que formemos um novo conselho constituído por representantes de todos os territórios, alfas, betas e as poucas ômegas restantes, para examinar os registros antigos sem filtros, para restaurar o equilíbrio que perdemos. Murmúrios de aprovação espalharam-se pelo salão. A ideia de um conselho mais representativo, mais equilibrado, parecia ressoar com muitos dos presentes. Einar e os outros membros do antigo conselho observavam com expressões mistas de fúria e desespero ao verem seu poder sendo questionado abertamente pela primeira vez em gerações. E quanto à cerimônia? Perguntou alguém da assembleia. A Omega fez sua escolha? Todos os olhares voltaram-se para mim. Este era um momento verdadeiramente crucial, não apenas para desafiar o sistema, mas para demonstrar como ele deveria realmente funcionar. Olhei para os 3 alfas que haviam me reivindicado. Victor parecia furioso, Damien confuso, e Alexander. Alexander me observava com uma intensidade que fazia meu coração acelerar, mas sem pressão, sem expectativa. Ele realmente estava me dando a escolha. A tradição verdadeira, disse, minha voz clara e firme, é que a Omega escolha livremente, baseada não em política ou em alianças forçadas, mas na compatibilidade real, no respeito mútuo, na capacidade de formar um vínculo verdadeiramente equilibrado. Caminhei lentamente pelo círculo, observando cada um dos pretendentes. Finalmente, parei diante de Alexander. Nossos olhares se encontraram, e pela primeira vez, permiti-me ver não apenas o poderoso Rei Alfa do Norte, mas o homem por trás do título. O homem que arriscara tudo por um princípio, que respeitara minha escolha antes mesmo que eu soubesse que tinha uma. Escolho Alexander Volkov, declarei. Não porque é o mais forte ou o mais poderoso, mas porque me ofereceu o que nenhum outro considerou oferecer: a liberdade de escolher. Um murmúrio percorreu a assembleia. Não era uma declaração convencional de vinculação, mas algo novo, algo que poucos ali haviam testemunhado antes. Alexander inclinou levemente a cabeça, seus olhos prateados nunca deixando os meus. E eu aceito sua escolha, respondeu formalmente. Não como uma concessão, mas como um privilégio. O pingente em meu peito pulsou com um calor intenso, quase luminoso.
Algo antigo e poderoso estava sendo reconhecido, restaurado. Isso não termina aqui, advertiu Einar amargamente. O Conselho tem aliados em todos os territórios. Vocês dois serão marcados como insurgentes, como traidores ou como pioneiros, contrapôs Lydia Ironheart, avançando para se posicionar ao nosso lado. De uma era de maior equilíbrio, de retorno às verdadeiras tradições, outros alfas se juntaram a nós. Não apenas os jovens aliados de Alexander, mas alguns dos mais antigos também, aqueles que haviam testemunhado ao longo dos anos o declínio gradual da harmonia entre os clãs. O caminho será longo, murmurou Alexander, apenas para mim. Mas não estaremos sozinhos, respondi, sentindo uma confiança que nunca havia experimentado antes. A cerimônia terminou não como todos esperavam, não com uma Omega submissa sendo entregue a um alfa dominador, mas com o nascimento de algo novo. Ou talvez, o renascimento de algo muito antigo que havia sido esquecido. Nas semanas e meses que se seguiram, enfrentamos resistência, é claro. O antigo conselho não entregou o poder facilmente. Houve tentativas de desacreditar-nos, de isolar-nos. Mas para cada opositor, surgiam dois aliados, lobos de todos os níveis hierárquicos que sentiam, talvez sem compreender completamente, que algo fundamental havia sido restaurado. O novo conselho foi formado lentamente, com representantes de todos os territórios e todas as designações. Os registros antigos foram recuperados, traduzidos sem filtragens, revelando verdades que haviam sido deliberadamente escondidas por gerações. E quanto a mim e Alexander, nosso vínculo cresceu não de imposição ou necessidade política, mas de respeito mútuo que floresceu naturalmente em algo mais profundo. Descobri que o papel de uma Omega não era domesticar um alfa, mas complementá-lo perfeitamente, como luz e sombra, como fogo e água. Em noites de lua cheia, corremos juntos pelas florestas do norte, nossas formas lupinas em perfeita sintonia, ele, grande e poderoso, eu, menor, mas igualmente forte à minha maneira. Nossa vinculação, formada por escolha livre, provou-se exatamente como as antigas lendas descreviam. Não uma diminuição de nossas naturezas individuais, mas uma amplificação. O pingente de cristal azul permanece comigo, um símbolo do legado de minha avó, da verdade que ela tentou revelar e pela qual deu sua vida. Às vezes, segurando-o entre os dedos sob a luz da lua, imagino que ela nos observa com aprovação. A cabana abandonada onde tudo começou não está mais vazia. Restauramos-a como um santuário para Omegas jovens, um lugar onde podem aprender sua verdadeira história, seu verdadeiro potencial, antes de fazerem suas próprias escolhas. A escolha é a mais pura expressão de amor, dizia o memorial de minha avó. Palavras que carrego comigo todos os dias, enquanto trabalhamos para reconstruir o que foi quebrado, para restaurar o equilíbrio que quase perdemos. Não sou mais a garota que se escondia para evitar ser reivindicada. Sou Eleanor Winterbloom, guardiã do equilíbrio, escolhida e escolhedora, parceira igual do Rei do Norte. E juntos, escrevemos uma nova história, não de dominação e submissão, mas de parceria e força compartilhada. A cada nova Omega que nasce nos territórios, e elas começam a surgir com mais frequência agora que as manipulações genéticas cessaram, vejo a promessa de um futuro diferente. Um futuro onde nenhuma delas precisará se esconder em cabanas abandonadas, onde cada uma saberá desde o início que a escolha sempre foi e sempre será delas.